Olá, queridos amigos! Hoje vamos embarcar juntos em uma viagem ao passado, para descobrir como era o mundo antes do grande dilúvio. Prepare seu coração e sua mente, pois essa história é cheia de ensinamentos e reflexões profundas que podem transformar nossas vidas. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Antes do dilúvio, a Terra era um lugar de beleza indescritível. Imagine um mundo onde a natureza florescia em sua plenitude, onde rios de águas cristalinas serpenteavam por vales verdejantes e as árvores frutíferas se curvavam sob o peso de seus frutos. Era um cenário de paz e abundância, onde a criação de Deus manifestava sua glória de maneira extraordinária. As pessoas viviam em sociedades que à primeira vista pareciam prósperas. Elas construíam cidades, cultivavam a terra e criavam suas famílias com amor e dedicação. A sabedoria e o conhecimento eram passados de geração em geração, e a vida parecia fluir em uma harmonia divina. Mas, infelizmente, nem tudo era perfeito. Com o passar do tempo, o coração humano começou a se corromper. A violência, a ganância e a maldade se espalharam como uma praga. E o mundo que antes refletia a bondade de Deus tornou-se um lugar de sofrimento e injustiça. A humanidade se afastou de seu Criador e a escuridão tomou conta de suas almas. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, observava tudo com tristeza. Ele havia criado o mundo com tanto cuidado e amor, mas agora via sua criação se desintegrando em pecado e desespero. Seu coração estava quebrantado, mas ele sabia que precisava agir para salvar a humanidade de si mesma. E então Deus encontrou um homem justo em meio a todo aquele caos. Noé, um homem de fé e obediência, foi escolhido para uma missão extraordinária: construir uma arca que abrigaria sua família e um casal de cada espécie de animal. Era uma tarefa colossal, mas Noé acreditou e confiou na promessa de Deus. E o dilúvio veio, a terra foi purificada pelas águas, e a arca com seus preciosos passageiros navegou sobre as ondas turbulentas. Mas depois da tempestade veio a bonança. Quando as águas finalmente recuaram, Noé e sua família pisaram em um novo mundo, um mundo renovado, onde a esperança e a fé poderiam florescer novamente. Mas vamos mergulhar de uma forma mais intensa antes do dilúvio? A Terra era um lugar de beleza indescritível. Imagine um mundo onde a natureza florescia em sua plenitude, onde rios de águas cristalinas serpenteavam por vales verdejantes e as árvores frutíferas se curvavam sob o peso de seus frutos. Era um cenário de paz e abundância, onde a criação de Deus manifestava sua glória de maneira extraordinária. O clima era ameno e não havia extremos de temperatura. As estações do ano se sucediam em perfeita harmonia, proporcionando um ambiente ideal para a vida prosperar. Os animais viviam em equilíbrio, sem predadores ferozes ou ameaças constantes. A criação era um reflexo da perfeição divina. As pessoas viviam em sociedades que, à primeira vista, pareciam prósperas. Elas construíam cidades com tecnologias e arquitetura avançada da época, cultivavam a terra com técnicas inovadoras e criavam suas famílias com amor e dedicação. A sabedoria e o conhecimento eram passados de geração em geração, e a vida parecia fluir em uma harmonia divina. Havia uma sensação de comunidade e cooperação. As pessoas compartilhavam seus recursos e trabalhavam juntas para o bem comum. Festas e celebrações eram frequentes, e a música, a arte e a cultura floresciam. Era um tempo de grandes realizações e avanços, mas infelizmente nem tudo era perfeito. Com o passar do tempo, o coração humano começou a se corromper. A violência, a ganância e a maldade se espalharam como uma praga, e o mundo que antes refletia a bondade de Deus tornou-se um lugar de sofrimento e injustiça.
A humanidade se afastou de seu Criador e a escuridão tomou conta de suas almas. Os poderosos exploravam os fracos e a violência se tornou uma norma. A imoralidade e a corrupção estavam por toda parte. As pessoas se tornaram egoístas e materialistas, esquecendo-se de suas responsabilidades para com Deus e com o próximo. A terra estava cheia de pecado e a bondade estava se tornando uma raridade. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, observava tudo com muita tristeza. Ele havia criado o mundo com tanto cuidado e amor, mas agora via sua criação se desintegrando em pecado e desespero. Seu coração estava quebrantado, mas ele sabia que precisava agir para salvar a humanidade de si mesma. Deus decidiu que um novo começo era necessário. Ele viu a corrupção e a maldade se espalhando como um câncer e sabia que algo drástico precisava ser feito. Mas mesmo em meio a tanta destruição, Deus encontrou um homem que ainda era fiel e justo. E então, Deus encontrou um homem justo em meio a todo aquele caos. Noé, um homem de fé e obediência, foi escolhido para uma missão extraordinária: construir uma arca que abrigaria sua família e um casal de cada espécie de animal. Era uma tarefa colossal, mas Noé acreditou e confiou na promessa de Deus. Durante anos, Noé e sua família trabalharam incansavelmente na construção da arca. Eles enfrentaram zombarias e descrença, mas permaneceram firmes em sua fé. Noé sabia que estava cumprindo um propósito divino, e isso lhe dava força para continuar. E o dilúvio veio, as comportas do céu se abriram, e a terra foi purificada pelas águas. A arca, com seus preciosos passageiros, navegou sobre as ondas turbulentas. Foi um período de grande provação, mas Noé e sua família mantiveram a esperança e a fé. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva incessante, as águas começaram a baixar, quando a arca finalmente pousou no monte Ararat. Noé, sua família e os animais desembarcaram em um mundo renovado. Deus fez uma nova aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris no céu, prometendo nunca mais destruir a terra com dilúvio. A história do dilúvio nos lembra da importância de mantermos nossa fé e nossa integridade, mesmo em meio às adversidades. Assim como Noé, podemos confiar nas promessas de Deus e encontrar esperança em seu amor incondicional, que possamos aprender com o passado e construir um futuro onde a bondade e a justiça prevaleçam. Antes do dilúvio, a terra era um lugar de beleza indescritível, mas também de crescente corrupção. Nos dias de hoje, vivemos em um mundo tecnologicamente avançado, com recursos e conhecimentos que nossos antecessores jamais poderiam imaginar. No entanto, assim como naquela época, enfrentamos desafios significativos. Na era antediluviana, a corrupção e a violência se espalharam e hoje vemos paralelos em nossa sociedade: desigualdade social, guerras e crises ambientais. São apenas alguns dos problemas que afligem nosso mundo moderno. A história do dilúvio nos chama a refletir sobre o impacto de nossas ações no planeta e nas gerações futuras. Assim como o mal se espalhou antes do dilúvio, hoje enfrentamos a disseminação de comportamentos egoístas e destrutivos. No entanto, há também sinais de esperança. Muitas pessoas e comunidades estão se unindo para combater a injustiça, proteger o meio ambiente e ajudar os necessitados. A história de Noé nos lembra que mesmo em tempos de grande corrupção, a bondade e a justiça podem prevalecer. Cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, de ser uma força positiva em um mundo que frequentemente parece perdido. A história do dilúvio nos desafia a sermos como Noé, a permanecermos firmes em nossa fé e em nossos valores, mesmo quando enfrentamos adversidades. Noé é um exemplo de fé e obediência.
ele confiou nas promessas de Deus e agiu de acordo com sua vontade, mesmo quando isso parecia impossível. Nos dias de hoje, a fé continua sendo uma âncora em tempos de incerteza. Obediência aos princípios divinos e morais pode nos guiar através das tempestades da vida. A construção da arca simboliza nosso esforço para seguir a direção de Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. A história de Noé nos incentiva a manter nossa fé viva e a agir com base nela, acreditando que Deus tem um plano maior para nossas vidas e para o mundo. Após o dilúvio, Deus fez uma nova aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. O arco-íris se tornou o símbolo dessa promessa, representando esperança e renovação. Hoje, essa nova aliança nos lembra da infinita misericórdia e do amor de Deus. Nos tempos atuais, enfrentamos nossas próprias tempestades, sejam elas pessoais, sociais ou globais, mas a promessa de Deus permanece, a renovação é possível. A esperança é real. Assim como Noé e sua família encontraram um novo começo, podemos acreditar que Deus nos guia para novos começos, nos dando força e coragem para superar os desafios. Vamos falar também um pouquinho, antes do dilúvio, havia também na terra seres conhecidos como nefilins, resultado da união entre filhos de Deus e as filhas dos homens. Em Gênesis 6:1-4, fala sobre esses gigantes poderosos e de grande renome que trouxeram violência e caos. A influência deles também contribuiu significativamente para a corrupção moral e espiritual da humanidade, levando a um aumento da violência e da opressão. A terra, ela estava cheia de violência. A violência se tornou uma parte comum do cotidiano das pessoas. Assassinatos, roubos e conflitos eram frequentes. A vida humana perdeu seu valor e a moralidade foi substituída pela brutalidade. Essa atmosfera de constante violência corrompeu o espírito da sociedade e distanciou ainda mais as pessoas de Deus. A depravação moral e sexual se espalhou rapidamente. As práticas imorais e as perversões se tornaram normais, e a santidade do casamento foi desrespeitada. A fidelidade e a pureza foram substituídas pela luxúria e pela indulgência. A sociedade se entregou a desejos carnais, ignorando completamente os princípios divinos de pureza e santidade. A ganância e a idolatria eram comuns. As pessoas passaram a adorar ídolos e a colocar riquezas materiais acima de tudo. A busca incessante por poder e posses levou a uma sociedade consumista e egoísta, onde o amor ao próximo e a reverência a Deus foram esquecidos. A idolatria levou ao afastamento espiritual e à corrupção da fé. A humanidade se rebelou abertamente contra Deus. As pessoas ignoraram os ensinamentos divinos e se recusaram a seguir os mandamentos de Deus. A rebelião se manifestou em desobediência generalizada e desprezo pelas leis divinas. Esse afastamento de Deus resultou em uma sociedade sem direção espiritual, entregue ao pecado. A Bíblia nos diz que a maldade do homem era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A corrupção não era apenas externa, mas profundamente enraizada no coração humano. A inclinação contínua para o mal corrompeu a essência da humanidade, tornando-a incapaz de se redimir por si mesma. Os fatos que levaram à corrupção da humanidade antes do dilúvio nos servem como poderoso alerta. Eles nos lembram da importância de permanecermos fiéis aos princípios divinos e de cuidarmos de nossos corações e ações, que possamos aprender com o passado e trabalhar para construir um futuro onde a justiça, a bondade e a fé prevaleçam. Se o povo tivesse sido obediente, a terra teria
sido um lugar de paz e harmonia, não é verdade? As pessoas teriam vivido em união, respeitando umas às outras e valorizando a vida humana. Conflitos e guerras seriam inexistentes e a violência não teria dominado o coração humano. O amor ao próximo e o respeito seriam valores fundamentais na sociedade. A generosidade e a compaixão prevaleceriam, criando um ambiente onde todos se ajudariam mutuamente. A cooperação e a solidariedade seriam a base das relações humanas, promovendo um senso de comunidade e de bem-estar coletivo. A sociedade teria mantido a pureza moral e sexual. O casamento seria respeitado e valorizado, e as relações seriam baseadas na fidelidade e no amor verdadeiro. A depravação e a luxúria não teriam lugar, e a santidade do corpo e do espírito seria preservada. A idolatria não teria corrompido a fé das pessoas. Em vez disso, elas adorariam a Deus com sinceridade e devoção. Os ensinamentos divinos seriam seguidos com reverência, e a gratidão a Deus seria expressa através de ações e orações. A espiritualidade seria uma parte central da vida cotidiana. Com a obediência a Deus, a terra teria sido abençoada com prosperidade e abundância. As colheitas seriam fartas e ninguém passaria fome. O trabalho seria recompensado com frutos generosos e a pobreza seria praticamente inexistente. A justiça social prevaleceria e todos teriam acesso aos recursos necessários para uma vida digna. A sabedoria e o conhecimento teriam prosperado, levando a avanços científicos e tecnologias significativos. A humanidade teria utilizado esses avanços para o bem comum, melhorando a qualidade de vida e promovendo o desenvolvimento sustentável. A tecnologia seria uma aliada na preservação do meio ambiente e no cuidado com a criação divina. O respeito pela criação de Deus teria levado à preservação da natureza. As florestas, rios e oceanos seriam cuidados com carinho e a biodiversidade seria protegida. A exploração irresponsável dos recursos naturais seria evitada, garantindo um planeta saudável para as futuras gerações. A obediência a Deus teria criado um legado duradouro de fé e valores morais. As gerações futuras cresceriam em um ambiente de amor, respeito e reverência a Deus. As tradições familiares seriam passadas adiante, fortalecendo a fé e a união entre as pessoas. A humanidade teria construído um mundo baseado na justiça, na paz e na bondade. Imaginar um mundo onde o povo antes do dilúvio tivesse sido obediente nos oferece uma visão inspiradora do que a fé e a obediência a Deus podem realizar. Embora não possamos mudar o passado, podemos aprender com essas lições e trabalhar para construir um futuro melhor, baseado na justiça, na paz e no amor ao próximo. Ao refletirmos sobre a história do dilúvio e imaginarmos um cenário onde a humanidade tivesse sido obediente a Deus, somos convidados a aprender lições valiosas que podem transformar nossas vidas hoje. A história do dilúvio nos mostra as consequências devastadoras da desobediência e da corrupção. Ela nos lembra que a violência, a imoralidade, a ganância e a rebelião contra Deus têm um preço alto, mas também nos oferece uma visão de esperança e redenção. Assim como Noé encontrou graça aos olhos de Deus, nós também podemos encontrar esperança e salvação através da fé e da obediência. Se o povo antes do dilúvio tivesse escolhido seguir os caminhos de Deus, a terra teria sido um lugar de paz, amor e prosperidade. A humanidade teria vivido em harmonia com a criação, valorizando a vida e respeitando uns aos outros. A fé em Deus teria sido o alicerce de uma sociedade justa e próspera, onde a generosidade e a compaixão prevaleceriam. Essas reflexões nos desafiam a considerar nossas próprias vidas e escolhas. Estamos vivendo de acordo com os princípios divinos. Estamos cultivando a paz, a justiça e o amor ao próximo. Estamos cuidando da criação de Deus e trabalhando para um mundo melhor. Hoje temos a oportunidade de aprender com o passado e construir um futuro onde a fé e a obediência a Deus sejam nossos guias. Podemos escolher seguir o exemplo de Noé, mantendo nossa
integridade e fé, mesmo em tempos difíceis. Podemos trabalhar para criar uma sociedade mais justa e amorosa, onde o respeito e a compaixão sejam a norma. Que a história do dilúvio nos inspire a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a viver de acordo com seus ensinamentos e a ser agentes de mudança positiva em nosso mundo. Que possamos ser luz em meio às trevas, trazendo esperança e renovação para todos ao nosso redor. Que a história do dilúvio nos lembra da importância de mantermos nossa fé e nossa integridade, mesmo em meio às adversidades. Assim como Noé, podemos confiar nas promessas de Deus e encontrar esperança em seu amor incondicional. Que possamos aprender com o passado e construir um futuro onde a bondade e a justiça prevaleçam. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa história. Muito obrigado por nos assistir, que Deus te abençoe e até a próxima.